como não considerar o seu estado atual um fardo. Seja muito bem-vindo, que você tenha um dia abençoado. Jesus te abençoe, que você possa ficar bem, assim como eu quero ficar bem também, né? Hoje eu vou falar sobre como eu comecei a desconfiar que eu precisava de muita ajuda. Então, assim, no início, a gente normaliza tudo. Tudo quanto é tipo de estresse, tudo que acontece a gente normaliza, acha que é normal se desdobrar, fazer muitas tarefas e acaba que seu corpo dá sinais e você às vezes não entende, por achar tudo aquilo normal. Só que hoje isso tem um nome, é o burnout, né? A exaustão, cansaço, esgotamento físico e mental. Você chega num estado onde você não consegue, né, mais fazer nada, e aí você começa a deixar de fazer as coisas porque o seu corpo não te permite mais fazer tanta coisa, ser multitarefas, né? Então, infelizmente, a gente já tem costume, às vezes, desde a nossa infância, a ser multifuncional. E não é assim. Então, eu comecei a perceber que toda dor que eu sentia, ela ia além do que seria uma dor normal. Como, por exemplo, pegar uma vassoura, muita fadiga muscular, muita dor no cotovelo, muita dor nos meus dedos. Isso não é normal. Abrir uma garrafa nova com lacre, né? É difícil ainda. Então, eu comecei a perceber essas coisas quando eu já estava assim no meu limite do limite. E nisso, eu sempre fui muito magrinha, sempre lutei com a balança para ganhar uns pezinhos. Então, eu percebi que eu comecei a inchar, né? Então, assim, como a gente está sempre lutando com isso, por um lado, eu fiquei feliz, achando que eu estava com saúde, mas, na verdade, eram sinais que o meu corpo estava dando. Muito inchaço nas pernas, nos pés. E assim que eu voltei das minhas férias, em agosto, eu já estava totalmente esgotada, né? Só que o inchaço dos meus pés e da minha perna melhorava quando eu tomava um banhozinho quente, colocava o pé na água morna, botava o pé pro alto, descansava. E outubro eu já não conseguia mais descansar muito bem. E isso aí começou a me prejudicar bastante, porque eu comecei a chegar atrasada no trabalho, né? Eu tinha que sair de casa cedo para pegar o ônibus das 5, primeiro ônibus. E chegando lá, né, 7h30, 8 horas da manhã, ninguém entendendo nada, porque eu sempre fui excelente. E sempre cheguei no horário, tudo certinho. Sempre gostei de fazer minhas coisas certas, nada mudou. E eu lembro que, além disso, eu comecei a ter que ir de chinelo, porque eu comecei a pegar condução em pé também, não conseguia lugar para sentar, né? E aí eu já não suportava mais aquela dor. Começava uma dor na coluna muito forte, dor no peito, no osso do peito, nas costas. E eu falava, cara, eu preciso de um médico, preciso de ir no médico, mas em que médico eu vou, né? Vou no ortopedista, em que médico eu vou? Porque eu não queria ir na clínica. Porque a gente sabe que às vezes você vai na clínica com, tô com uma dor de cabeça que não passa, não sei o quê. Tomo remédio, mas teve uma vez que eu fui
uma dor insuportável no pescoço, não aguentava, não estava dormindo direito. E a enfermeira que me atendeu, ela falou que ela não tinha como me ajudar, porque o meu médico não estava lá, né? Perguntou se dipirona me ajudaria. E o meu médico que tinha que me reavaliar, né? Então é difícil, gente. É difícil, mas não é impossível. E eu, muito esgotada. Teve um dia que minha colega de trabalho, ela esbarrou o carrinho, trabalho no mercado. Ela esbarrou o carrinho atrás do meu pé, assim, na canela. E aí eu fiz um escândalo. Eu fiz um escândalo e eu não me reconheci. Falei com ela, pô, tá querendo arrancar meu pé, não sei o quê. E ela olhou pra mim muito assustada, porque eu não sou assim. E quando eu parei e vi a reação dela, eu me assustei comigo mesma. Falei, gente, como assim? Eu preciso urgentemente de um médico. Passou uns 2 dias depois daquilo ali, eu não tava aguentando respirar, de tanta dor. Fui em pé no ônibus, começou aquela dor nas costas, dor na coluna. E uma dor no peito, no osso do peito, né? No osso aqui. Aquela dor. E eu falei, gente, eu não tô aguentando de dor, vou embora, vou no médico. E foi a partir dali que aquele dia o médico me atendeu, né? Eu falei com ele tudo que eu tava sentindo, que eu não tava conseguindo andar direito. Minhas pernas estavam muito inchadas, meus pés muito inchados. Ele me passou um anti-inflamatório e uma beta-30, que não funcionou. Não funcionou, passou os dias que ele tinha me dado, uns 3, 4 dias, 3 dias, se não me engano. Eu fui numa quinta-feira, na segunda-feira eu acordei, não consegui dormir, fiquei desesperada, né? E voltei lá no médico à tarde, falei com ele, bati na porta dele, com a desculpa de que ele tinha me colocado para fazer o exame e não tinha... Ele não estava conseguindo abrir o sistema, eu fui para procurar saber se ele tinha conseguido. E chegando lá, ele mandou entrar. E eu falei, doutor, não é só sobre minha coluna, não é só sobre minhas pernas e meus pés inchados, não é só sobre a beta-30 não ter feito o efeito que deveria fazer. E aí eu contei tudo pra ele. Falei que eu não consegui dormir e tudo mais. E ele falou pra mim que eu cheguei numa zona de esgotamento muito precária, né? Um esgotamento físico, mental, um esgotamento do trabalho, social. E falou que ia me afastar por 90 dias. E eu só aceitei porque tudo que eu queria era descansar. Eu lembro que eu entrei em uma crise desesperadora quando eu pedi uma folga a mais, né? Porque lá eu nunca podia casar minhas folgas de feriado e dentro disso eu nunca podia escolher ficar em casa. Era uma opção, mas eu não podia escolher ficar em casa no feriado. Eu era obrigada a trabalhar. Então, assim, e quando chegava na folga, eu não podia escolher minha folga. Eu não podia, por exemplo, minha folga é todo domingo. Eu não podia ficar domingo e segunda em casa. E aí, tudo que eu queria era descansar. Falei, tô exausta, não quero ir no médico, eu preciso ficar em casa. Aí, o gerente na época que estava lá foi ver pra mim o tanto de horas que eu tinha. E eu não lembro muito bem quantas horas eu tinha no banco, porque eu nunca pedi para olhar. E antes das férias, eu tinha um tanto de hora bom que daria para ficar alguns dias em casa. E aí meu banco estava zerado. E eu sempre fiz hora extra, sempre trabalhei horas fora do ponto, como em eventos que tinha na Expo, né?
E ali eu ia com as meninas entregar panfleto, vender, enfim. E fora da minha zona de trabalho, porque eu não era vendedora, não sou vendedora, né, lá, enfim. E aí eu vendo cosméticos, né, eu tenho os meus clientes, mas eu não, lá na empresa eu não sou vendedora. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito mal. Bebeu água hoje? Comecei a perceber que eu estava muito mal. E naquela correria eu sempre acreditei muito em Deus. Sempre quis estar dentro do que agrada ao Senhor. Mas a gente se preocupa com tanta coisa, com casa, com filho. E eu sou mãe solteira, então a gente fica muito apavorado com muitas coisas. Só que a partir daquele momento que o médico falou pra mim que eu precisava descansar, eu tomei essa palavra pra mim, de descanso, porque eu não me lembro de ter parado para descansar, porque até nas minhas férias eu trabalhei. Eu trabalhei bastante vendendo meus produtos e tudo mais. E aí, né, eu quero ler alguns versículos com vocês, para poder não ficar só nas minhas palavras, né? Onde o Senhor, ele fala com a gente, né? Em Mateus 11, verso 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que a quem o Filho o quiser revelar. No verso 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E no 30 diz que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está na mesma situação onde eu estava me encontrando, acredite, o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. E aqui, gente, não esquece de beber água. E aqui em 2 Coríntios 12, no verso 7, diz assim: e para que Paulo, né, está dizendo sobre o espinho na carne dele. E diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Aqui, no 8. Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, para que o Senhor arrancasse aquela dor dele, que ele estava sentindo, né? E no 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gente, é muito importante a gente entender que nem sempre aquilo que a gente está passando é algo ruim para a nossa vida. Às vezes, só é algo que vai reajustar a nossa rota. E imagina se não tivesse acontecido tudo isso, se eu não tivesse parado, como é que eu ia me alinhar ao propósito que eu quero ter de vida, né?
assim, seguir um propósito na minha vida, porque eu não acredito que a vida seja só viver. Eu acredito num propósito. E aqui, em Filipenses 4, diz assim, no verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições estejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas, com ações de graça. E aqui, gente, me faz refletir sobre todas as vezes que eu pedi ao Senhor para reajustar a minha rota, sabe? Eu falo, Senhor, eu quero tanto fazer a tua vontade e não estou conseguindo, sabe? Então, assim, eu fazia tanta coisa, eu fazia cursos, eu trabalhava muito, mas nada voltado para que eu pudesse me alinhar a um propósito, né? Verdadeiramente. Ao propósito que, né? Eu acredito que que seja o meu propósito. E no 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, gente, a palavra do Senhor, ela tem respaldo para tudo. Para tudo na minha vida, eu vejo respaldo na palavra do Senhor. Porque eu pedi Jesus para que Ele me realinhasse, me voltasse para o caminho certo, né? Não que eu estivesse fazendo muita baderna nem nada disso, mas só o fato de eu não estar fazendo aquilo que estava no meu coração, eu acredito que já era se desalinhar, né? Do propósito. Então o Senhor, Ele faz da forma dele, do jeito que Ele acha melhor que tem que ser feito, porque por mim, eu nunca ia parar, eu nunca ia voltar o meu coração para o que eu realmente quero fazer, né? Estudar o que é para eu estudar. E eu acho que a nossa maior dificuldade, às vezes, é achar aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Então, tira um tempo para analisar, para ver o que você gosta de fazer, para que você venha se dedicar e aquilo não ser um fardo para você, para que aquilo venha ser leve, feito com amor, sabe? Então, temos muitas coisas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E se você tá passando por esse processo, tá com esses sintomas, né? Falei alguns, porque é muita coisa, uma dor de cabeça infinita. Você não quer ver gente, você chora por tudo à toa. E eu falei assim, eu preciso sempre ser muito forte. E eu não quero mais ser muito forte. Não quero mais que as pessoas olhem pra mim e não vejam o meu lado humano também, sabe? O meu lado ser humano, pessoa, que eu entenda que eu também tenho meus momentos de sensibilidades, e não se colocar como vítima, né? Não se colocar como vítima dentro dessa situação, porque isso é algo que vai vir para poder expelir o melhor de você. Porque antes da borboleta voar, ela passa pelo casulo, né? E antes de ela entrar no casulo, ela é a lagarta. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Não esquece de beber sua água. E fique bem, fique melhor, faça coisas que te ajudem a ficar bem dentro desse processo, né? Eu tenho feito algumas coisas que têm me ajudado, porque você passar pelo INSS não é fácil,
é muito desgastante, né? Você não pode limpar a sobrancelha, você não pode fazer um buço, você não pode aparentar estar bem, porque tudo que você passa é algo que não se vê, né? Não é um machucado, não é... Eu chegar aqui e conversar com vocês normal, vocês não vão adivinhar, porque eu não demonstro, né? Não demonstro não estar bem. Mas ficar bem, não entra numa zona de conforto no vitimismo, sabe? Dá o seu melhor por você e pra você. Começa a pensar na possibilidade de você fazer uma transição de carreira para que você possa estar confortável, mas não se acomodar, né? Estar confortável, fazer as coisas com amor e por amor, algo que você gosta, para não te causar fadiga, não te dar exaustão, cansaço físico nem emocional. Então, assim, que o Senhor esteja presente na sua vida, que essa presença do Senhor seja abundante para que você venha ter a paz que excede todo entendimento, tá? Até a próxima.